E aí, beleza? Que é o Cleelson da MS Elétrica, como é que vocês estão? Tudo bem? Tinha prometido, quando a gente chegasse em 10 mil seguidores, a gente ia fazer um vídeo contando um pouquinho da história da MS Elétrica. Então, estou aqui. Para você que não me conhece, a gente é uma empresa de instalações elétricas, está no mercado desde 2010 e a gente começou a atuar no Instagram em 2018 e começamos a trabalhar, a divulgar um pouco o trabalho tem crescido. E se você não conhece nosso trabalho ainda, visita a nossa página aí, vê como é que funciona. Se precisar, estamos à disposição. E o vídeo é um pouquinho longo, que a história é um pouquinho longa, mas eu acho que para você que está começando principalmente pode ajudar bastante, beleza? Comecei a me interessar na área de elétrica nos anos 2000, no começo. Como eu já falei em um vídeo para trás, aí, meu pai era um Zé Faísca aí, né? E aí acabei passando no Cotuca, quem é aqui da região de Campinas sabe, é um colégio técnico. E fui fazer eletroeletrônica lá. A partir de 2002 comecei a me interessar pela área de elétrica. E nesse período já comecei a fazer alguns pequenos serviços. Eu lembro que o primeiro serviço de elétrica que eu fiz foi para um amigo, chamava Jair. Ele tinha uma banca de roupa no centro de Campinas. Ele precisava instalar algumas lâmpadas. Precisava instalar algumas lâmpadas de com reator e tal, tubular. E eu instalei essas lâmpadas para ele. Eu lembro que eu troquei esse serviço por um tênis, né, por um tênis. Foi bem interessante esse primeiro serviço aí. E eu acabei crescendo um pouco dentro desse mercado, fiz bastante serviço pro pessoal das bancas lá, né? Eu trabalhava no centro da cidade, eu tinha um restaurante lá, e eu acabei trabalhando bastante para eles na época que teve a mudança. Quem é da região sabe, eram as bancas bem bagunçadas, e aí eles trouxeram, a prefeitura mudou as bancas novas, então como eles precisavam se readequar à parte elétrica, então eu fiz bastante serviço nessa época, foi onde eu comecei a pegar um pouco mais de prática, botei fogo nos negócios assim, tá, dar uns curtinhos, que era tudo lata, né, então quando você encosta pipoca, mas eu fui aprendendo, foi meu estágio. Eu nunca trabalhei para outras empresas de elétrica, né? Então meu estágio foi esse, foi aprendendo na raça mesmo, apanhando um pouco. Era um tempo que não tinha essa internet toda aí que a gente entra hoje, canais maravilhosos no YouTube aí para ensinar a gente. Não tinha, então eu sofria muito, eu precisava saber de uma coisa, era um parto para alguém falar. Muitas vezes tive que pagar profissional, chamar um profissional, cara, faz isso para mim aqui, pagar pro cara para ficar vendo ele fazer para poder aprender. Então era um período um pouco mais difícil. Hoje em dia a vida é muito mais fácil com a internet, né? Minha própria página, se você visitar um pouquinho, tem bastante conteúdo bacana. Então você vê que hoje está muito mais facilitado. Mas enfim, seguindo. Quando foi em 2010, eu casei e meu irmão, ele não tinha casado ainda, ele virou para mim e falou assim, cara, vamos montar a empresa de elétrica. Eu tô começando a fazer o curso de eletricista e eu queria montar a empresa. Eu falei, cara, não sei e tal. E ele assistiu um pouquinho e falei, então vambora, vai, vamos meter a cara. E aí nasceu a MS Elétrica. Por que é MS Elétrica, gente? Meu nome é Cleelson Vanderlei das Mercedes Santos. Mercedes Santos é o meu sobrenome do meu irmão, então é MS Elétrica, por isso, tá? E a gente começou esse projeto em 2010. Começamos como? Com nada, né? A gente não tinha um carro, não tinha uma escada, a gente tinha meia dúzia de ferramenta e é isso, né? Um alicate, duas chaves, bom, enfim, como a maioria começa aí. Se você vê uma caixa de ferramenta maravilhosa do cara que custou 5 mil reais, pode esquecer que no começo é muito difícil ter esse 5 conto aí de ferramenta. Tá? Você vai começar com 500 reais de ferramenta, parcelado em 10 vezes ainda, né? E a gente começou, o primeiro serviço que a gente fez no bairro, no nosso bairro aqui mesmo, que a gente fez, a gente começou a entregar nossos cartõezinhos nas lojas de material, falou, ó, precisar, manda ligar pra gente e tal, né? E aí o rapaz ligou pra gente fazer um serviço, eu lembro o valor, esse valor ficou na minha mente, R$ 80, foi o primeiro serviço que a gente fez, isso em 2010, e eu lembro até hoje que eu quebrei uma lâmpada do cara e o cara me cobrou a lâmpada, eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo mesmo. Eu falei, pô, cara, o cara tá me cobrando uma lâmpada. Mas enfim, ele tá na razão dele, né? E foi o primeiro serviço que a gente fez. Nosso serviço muito difícil, o cliente era muito complicado, mas a gente precisava começar, então a gente foi lá e pegou esse serviço. Eu lembro que era uma casinha, 3 cômodos. E a gente precisou falar, fazer esse primeiro serviço e fez. E começou a andar um pouco. Quando foi em 2012, a gente começou a sentir a necessidade de crescer um pouco mais, só que a gente tinha limitação, a gente não tinha carro, né? Então a gente só tinha moto. Você tem uma noção, no bairro aqui, não recomendo, tá, gente? Mas é a realidade às vezes. Às vezes tinha que ir num lugar do bairro um pouco mais distante de casa, a gente botava aqui os dois aqui, a escadinha menor no ombro aqui e ia, cara. É guerra, não é fácil pra ninguém não, entendeu? Então às vezes você acha que, tudo começa rapidão, já tem um carro bonitinho. Não, não tem, as coisas são difíceis. E aí entra um ponto importante, né? É importante você ter amigos.
né? A gente, quando foi em 2013, um amigo nosso estava vendendo um carro, um Uno. Marcão, tamo junto, não esqueço de você nunca, cara. E a gente chegou e a gente queria comprar, a gente precisava comprar um carro. E aí ele falou assim, tá, beleza, e aí, o que vocês podem fazer? Eu falei, cara, não tem dinheiro. Mas como que você pode pagar? Eu falei, parcelado. Tá bom, comprei dele parcelado, de boca, na amizade mesmo, assim, eu não tenho o que falar. E foram tempos difíceis, porque às vezes eu não conseguia pagar o carro. Tinha dia do meu pessoal para poder pagar o carro, R$ 400 a gente pagava, eu não conseguia pagar. Porque às vezes não fazia serviço suficiente para pagar R$ 400. Mas, o que acontece? Essa foi a primeira conversa que eu tive que começou a mudar a minha visão de negócio. Um amigo meu falou para mim o seguinte, Cleuson, por que você não comprou o carro ainda? E eu falei, cara, eu não comprei o carro porque eu não tenho como pagar. Ele falou, mas não é você que tem que pagar o carro. Quem tem que pagar o carro é o carro. Né? Se é um carro para negócio, ele vai produzir dinheiro para poder se pagar. Então é isso que você precisa ter em mente, que você precisa produzir dinheiro com o carro para ele se pagar. Então foi o primeiro passo maior que a gente deu na empresa para poder começar a crescer um pouco mais. E no começo foi difícil, pra caramba ainda, a gente pastou muito, mas depois a gente começou a aprender mais, né? A gente começou a melhorar a nossa dinâmica e a nossa didática de trabalho e começou a dar certo. Né? A gente começou a pegar novos serviços e tal, e começou a valer a pena ter comprado o carro. Né? Quando foi em 2014, a gente passou a trabalhar no alto padrão. E como que foi esse alto padrão? Aí entra um segundo ponto importante, faça network. Informe as pessoas do seu círculo de vida que você trabalha com certo tipo de serviço, no caso nosso elétrico. Então a gente passou a falar para todo mundo mesmo, que a gente era eletricista. Então todo mundo que a gente conhece, sou eletricista, precisa me liga. Meu cartãozinho, sou eletricista. A gente fazia grandes divulgações na internet, né? A internet ainda estava começando a funcionar, a gente não entendia bem como funcionava a internet. E a gente não sabia lidar com a internet ainda, a gente não tinha divulgação de internet. E a gente era o cartãozinho de papel mesmo, botava na mão de todo mundo, vamos lá, se precisar me liga. E aí aconteceu. A minha esposa, ela trabalhava num trabalho onde tinha um senhor que trabalhava lá. E olha como é que é importante o network. Esse senhor, ele me chamou, precisava trocar a iluminação da casa dele, a gente foi lá fazer. E aí eu falei pra ele, caso a sua casa está comprometida elétrica, mostrei pra ele a situação que tava e tal, ele não tinha um quadro de distribuição, não tinha nada. E aí ele viu que eu estava sendo extremamente honesto, né? Não estava querendo arrancar o dinheiro dele. E ele gostou de mim, contratou a gente para poder executar esse trabalho. E a gente executou o trabalho na casa dele, fez um trabalho bacana, bem feito. E calhou dele ser mandado embora do trabalho que ele trabalhava junto com a minha esposa. E foi trabalhar em outro lugar. Era no estacionamento de carro, esse lugar que ele trabalhava. E aí, ele estando lá, o proprietário precisou instalar um sensor de presença. Para poder, quando o carro entrasse, acender a luz. E a gente foi lá instalar esse sensor de presença, e aí foi a grande virada nossa. Por quê? Porque a gente instalou, atendeu o cara super bem, super atencioso, e o cara falou assim, eu tenho um serviço para vocês fazerem lá na minha casa. E aí a gente foi fazer serviço, a gente fazia serviço em bairro, casinha de 50 metros quadrados, normal. E aí ele falou, vocês vão lá em Joaquim Egídio. Quem é de Campinas sabe, quem mora em Joaquim Egídio já sabe, né? E a gente foi fazer esse serviço em Joaquim Egídio. Era uma casa enorme, a gente nunca tinha ido, a gente ficou, eu e meu irmão entramos no condomínio assim, de boca aberta, né? Ficamos assim, nossa, que casa, que lugar é esse? Uma chácara enorme. E ali foi o primeiro passo que a gente deu para mudar a pauta padrão. Isso é importante aprender também, tudo tem sua hora certa. Né? Se a gente tivesse tentado iniciar no alto padrão lá atrás, a gente tinha se queimado, a gente não estava pronto ainda. Então a gente teve o tempo certo e o momento certo para poder entrar no alto padrão, para poder começar a trabalhar para clientes de alto padrão. Por quê? Porque o nosso nível já tinha subido um pouco mais e a gente estava pronto para isso. Tá? Então, não há pressa. Isso é uma dica que eu deixo para vocês. Não há pressa. Tudo tem sua hora certa. Beleza? Quando foi em 2014, a gente começou a trabalhar no padrão e um empreiteiro que a gente conhecia, ele já também, network, ele era casado com a filha da vizinha da minha mãe, até hoje, na verdade, grande amigo meu. E aí ele me ligou e falou, cara, tô com um problema aqui numa casa e já foi não sei quantos eletricistas aqui, não resolve e eu preciso resolver. E a gente foi lá e resolveu o problema. E é isso que muda o seu patamar. Né? Até então era só um eletricista. Quando eu resolvi esse problema, eu deixei de ser só um eletricista para um cara que resolve problemas. Né? O cliente ficou muito satisfeito, porque ele estava estressado com a casa já, ele ficou muito satisfeito. Consequentemente, o empreiteiro que me contratou ficou também muito satisfeito, porque ele falou,
Se o cara resolver o meu problema, eu gosto dele. Desde então eu tenho feito praticamente todas as obras desse empreiteiro, né? E foi um cara que abriu portas para mim para começar a trabalhar de fato no alto padrão, trabalhar muito, muito no alto padrão, né? Começou a me dar portfólio, porque a pessoa vê que você trabalha no alto padrão, confia no seu trabalho. Então foi o primeiro passo que eu dei. Também sou muito grato, Fernandão. Tamo junto. E aí, a partir desse momento, a gente teve que se readequar, pensar em contratar gente. A gente começou a contratar funcionário e começou a trabalhar nesse processo de desenvolvimento da empresa. Mas, como nem tudo é lindo, quando foi 2016, meu irmão decidiu ir embora. Ele decidiu morar fora do país, ele juntou as coisas dele, foi junto com a namorada dele e foi embora. Pra mim foi um baque muito grande sempre, porque ele era meu parceiro de tudo, assim, entendeu? Eu tomei um baque muito grande, levei uns 6 meses pra poder me recuperar, mas, assim, você precisa pensar se você vai seguir ou não. E aí eu pensei um monte de vezes se eu ia parar ou não, porque tava cansativo, e aí comecei a conversar mais com a minha esposa não participava muito do negócio, a gente tinha uma certa diferença com relação ao pensamento, mas eu comecei a conversar mais com ela, comecei a mostrar minha visão para ela, começou a entender o que eu queria e onde eu queria ir. E aí quando foi em 2017 veio a nossa grande mudança, que foi a gravidez dela. Então ela ficou grávida do meu filho, Miguel. E aí nesse momento, bom, quem tem filho sabe, as coisas mudam, né? Você precisa avaliar, você não pode mais correr tanto risco, você precisa saber para onde você quer ir. E a gente começou a traçar um plano de onde a gente queria ir. Ela trabalhava em outro emprego, e aí a nossa grande dúvida era, e aí, para de trabalhar e fica em casa ou não? E aí ela decidiu ficar em casa e falou, eu vou ficar em casa e vou te ajudar. E para mim foi assim, foi a grande mudança de fato na MS Elétrica que hoje vocês enxergam. Que foi ela que estruturou tudo isso que vocês verem hoje, né, na empresa, né? A parte de organização, a parte de divulgação. O Instagram, eu tô aqui gravando esse vídeo, por quê? Por causa dela. Ela que ficou em cima, faz vídeo, tira foto, não sei o quê. Eu nunca gostei disso. Se vocês olharem meu trabalho de 2017 para trás, eu tenho pouco conteúdo, eu não tirava muita foto, eu era muito ruim nisso. E aí ela foi insistindo, até a hora que eu falei, bom, é isso, tá na hora de eu meter a cara e começar a trabalhar um pouco mais. Perdão. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais sobre divulgação e tal. E foi onde a gente começou a entender um pouco mais como é que funcionava o trabalho, não só de serviço braçal, mas a parte de marketing, a parte de gestão de negócio. E aí a empresa começou a crescer de fato, a gente precisou começar a contratar gente. Eu já tinha um menino que trabalhava comigo, ele começou a trabalhar comigo com 16 anos, era o Zé Faisquinha, e hoje muitos dos serviços que vocês veem eu postando, né? Quem viu o último quadro que eu postei, um quadro grandão, bem arrumado, foi ele que fez, né? Então, assim, é um cara que hoje tem minha confiança, a gente passou por um processo, desenvolvimento, e é o que eu falo, eu tenho muita dificuldade em trabalhar com profissionais antigos, porque o pessoal tem o hábito deles, né? E eu tenho o meu, né? Eu tenho o padrão, eu falo para os meninos que a gente tem o padrão MS Elétrica. Então, qualquer serviço da MS que você for fazer, você vai abrir e vai ver que tá igual. A gente tem um padrão até de cor nosso, né? A gente criou um padrão de cor nosso, estabeleceu um padrão de cor nosso para quê? Para facilitar a nossa dinâmica de trabalho. Então, cada um tem o seu hábito, eu tenho os meus, não tô falando que os meus estão certos, mas para mim facilita a dinâmica do meu trabalho. Um serviço que eu levaria 15 dias, eu levo 7. Por quê? Porque a gente tem uma dinâmica melhor de trabalho, foi algo que a gente desenvolveu, metodologia nossa. Então eu prefiro sempre pegar os meninos novos e treinar eles para desenvolver. E esse é o processo que eu tenho. Eu tenho dificuldade de treinamento com funcionário, porque eu tenho que desenvolver o cara. Eu não contrato gente pronta, muito dificilmente. Só quando estou muito estrangulado de trabalho, eu contrato gente pronta. Mas no normal eu costumo trazer os meninos e treinar os meninos até eles ficarem num nível que eu possa confiar eles executarem o serviço sozinho. Então, esse é um ponto importante da minha empresa, que foi eu tive que aprender a treinar. Quando meu irmão foi embora, voltando lá em 2016, eu tive 5 funcionários até chegar esse menino. Então, 5 caras que, mano, eu não tinha paciência nenhuma. Era zero. Tipo, mano, errou, cara, junta suas coisas e vai embora. Ah, errou, junta suas coisas e vai embora. Eu não tinha paciência nenhuma com esses caras. Porque eles eram muito, assim, eu era muito turrão. E aí eu tive uma conversa com uma pessoa e ela falou assim, cara, será que o problema não é você? Será que é você que não tem essa paciência que você precisa? E aí eu percebi que era isso, que eu não tinha paciência mesmo, né? Então eu tive que melhorar, mudar meus hábitos, porque as pessoas não são perfeitas, né? Eu esperava que todo mundo fosse como eu, né? Que fizesse tudo do meu jeito, mas não é assim que funciona. Então eu tive que aprender a lidar com isso, tive que aprender a melhorar essa dinâmica, né? E graças a Deus, eu acho que hoje eu melhorei bastante, eu aprendi bastante a lidar com isso, lidar com os erros dos meninos, eu chego, converso, hoje em dia eu não altero mais, eu sou uma pessoa extremamente paciente, então isso aí foi bom pra mim, me ajudou a crescer muito como ser humano, né? Então eu falo que hoje eu sou um ser humano melhor graças a esse processo de transformação.
E aí quando foi em 2018, a gente chegou aqui no Instagram, minha esposa veio com essa ideia do Instagram, eu falei, mas eu não sei se dá certo e tal, e ela começou a trabalhar no Instagram devagarinho, e ela falou, preciso de foto, põe uma foto, faz uma foto, faz foto tranquilo. Aí teve um dia que ela mirou e falou assim, faz um vídeo. E aí eu falei, pô, vídeo, velho, vídeo não é legal não. E ela falou, quero que você faça um vídeo. E aí eu fiz um vídeo mostrando o trabalho. E aí, legal, legal, mas eu quero que você faça um vídeo mostrando a sua cara. Eu levei uns 2, 3 meses enrolando ela, até o dia que eu fiz o primeiro vídeo. E a gente percebeu o seguinte, isso é um ponto também. Quando você coloca a sua cara, a pessoa sabe quem é você. A pessoa sabe que você é a cara do seu negócio. E aí isso muda, passa confiança e credibilidade. Eu falo em muitos vídeos meus aí sobre confiança, é isso. A pessoa vendo quem é você, sabe? Esse é o cara que faz o serviço, mas é o cara que grava, é o cara... Ué, ele é o dono? Então entendi, agora eu posso confiar. Entendeu? Então quando você coloca a sua cara e fala, eu sou a marca da minha empresa, você começa a passar credibilidade. Foi o que aconteceu com o nosso negócio. A partir do momento que as pessoas começaram a ver que eu era, de fato, o cara da MS Elétrica, as pessoas passaram a confiar mais no trabalho da gente. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Foi um desconstruir para reconstruir. Eu era extremamente fechado com relação a esse negócio de gravar vídeo, com relação a... Eu tô aqui gravando um vídeo para vocês, tem quase 20 minutos. Né? E eu era totalmente fechado com relação a isso. Eu falava para mim gravar vídeo, até hoje um pouquinho, mas hoje eu consigo levar de boa. Né? Eu gravo vídeo mais tranquilo, mas você vai melhorando com o tempo. A dinâmica de gravar vídeo, você tem que ir fazendo e repetindo, e fazendo, e repetindo, e fazendo, e repetindo, até você ficar confortável, entre aspas. Você não pode ficar confortável de fato, mas você fica mais tranquilo de frente para a câmera. Tá? E aí eu comecei a fazer vídeos do trabalho, a gente começou a perceber que o trabalho no Instagram não é brincadeira, né? A gente sempre acha que não, é só uma fotinha na internet, não é. A gente começou a entender mais, estudar um pouco mais sobre internet, sobre Instagram, sobre como funciona a dinâmica, como que faz o trabalho, né? Principalmente minha esposa, eu sou mais operacional, ela que faz essa parte, mas a gente começou a entender que a dinâmica do Instagram é diferente, precisa ter constância, precisa trabalhar muito, e foi o que a gente fez, a gente começou a trabalhar, né, com o Instagram, e a partir disso, o que aconteceu? A gente começou a captar novos clientes. Clientes que a gente assim, nem imaginava chegar. Né? Então a gente começou a captar novos clientes, pessoas ligando. Eu falo pra minha esposa que eu fico surpreso quando eu chego na casa. Você é o cara do Instagram, né? Que legal. Eu tomo um susto, porque, tipo, pra mim, tipo, como assim? O cara me conhece. As pessoas me tratam como se fosse de casa. Porque elas veem todo dia a gente no Instagram, então quando eles contratam a gente, acham que a gente é de casa já, e eu me sinto super confortável com isso. Eu sou bem aberto, eu gosto de conversar com as pessoas, né? Eu fico muito feliz quando eu sou bem recebido, e eu adoro tratar bem as pessoas também, então acho que isso é legal. Né? Então, a MS Elétrica foi um processo. Né? O pessoal me pergunta muito sobre, Cléo, estou começando, o que eu faço? Cara, a primeira coisa que eu falo pra você, divulgue pros seus amigos. Fala pra todo mundo que você tá trabalhando. Todo mundo tem que saber que você está trabalhando. Segunda coisa, tenha bons relacionamentos. Né? Eu, por exemplo, eu falo para os meninos, eu chego na obra, eu falo com todo mundo, com o ajudante, com o pedreiro, né? Eu converso com todo mundo. Por quê? Porque aquele ajudante, aquele pedreiro, aquele marceneiro, aquele cara que está na obra, deixa o meu contato com os caras, aquele cara vai para outro lugar. E se eu sou um cara de gente boa e chegou na outra obra, ele precisa do eletricista, ele vai lembrar de mim. Cara, eu conheci o eletricista nota 10 lá na outra obra, ó, liga pro cara. Aconteceu muitas vezes comigo. Isso chama-se, no mundo corporativo, network. Né? Na obra é resenha. Na obra a gente costuma chamar de resenha. No mundo corporativo é o nome mais bonito, né? Mas é isso, tem que ter resenha, você tem que chegar, você tem que conversar com as pessoas, você tem que se relacionar bem com as pessoas para que elas possam se sentir confortáveis com você e se sentir confortáveis de indicar o seu trabalho. Então a MSL foi esse processo. Eu tive que deixar muito tímido, eu não tinha muito relacionamento com as pessoas. Eu tive que melhorar isso, de chegar, de falar, de meter a cara. E foi uma coisa que pra mim mudou. Porque hoje eu fico confortável de chegar com todo mundo, trocar ideia. E aí, beleza. É o meu jeito, né? Os meninos chegam, eu chego, falo com o porteiro, falo com todo mundo. Eu sou assim, eu sou aberto e eu gosto de conversar com a galera. Por quê? Porque eu vejo que é sempre uma oportunidade de melhoria e uma oportunidade de crescimento. Né? Todo lugar é lugar de você fazer negócio. Só precisa saber alinhar os pontos para dar certo. Tá? MS Elétrica foi esse processo de desenvolvimento. A gente começou do zero. E estamos crescendo ainda, não estamos lá nas estrelas ainda, como algumas pessoas às vezes acham, mas a gente está crescendo, está desenvolvendo um trabalho, todo dia a gente aprende. Isso é uma coisa importante, você precisa aprender a lidar com críticas. Né? Não tem essa de, não, é só crítica construtiva, eu aceito. Não, cara, aceite todas as críticas, até aquele cara que xinga você, você precisa ouvir ele. Porque se ele tá xingando você, ele tá puto com alguma coisa. E por que ele tá puto?
Você precisa entender isso. Por que ele tá bravo comigo? Por que ele não gostou? Né? Se ele entender isso, se você entender isso, perdão, você vai começar a melhorar seu negócio. Eu já ouvi cada coisa, velho. E aí, nas primeiras vezes eu ficava tristão. E depois eu comecei a aprender. Peraí, eu preciso entender como é que funciona essa dinâmica. Eu preciso... Por que esse cara tá bravo comigo? Por que ele ficou bravo? Por que eu fiz de errado? Porque assim, às vezes não é pra você uma coisa banal. Minha esposa fala isso, né? É pra você uma coisa mínima. Mas às vezes pra mim não é. Então é isso. Às vezes pra você profissional, mas o cara, teve um cara que me ligou uma vez, por exemplo, que a gente esqueceu pontinha de fio em cima da pia dele. Né? Os meninos cortaram e ficou 3, 4 pontinhos de fio. Ele mandou uma mensagem pra mim que eu achei que ele ia entrar pelo celular e me bater. Mas olha que interessante. Eu fiquei muito bravo na hora, mas depois eu falei, mano, mas quem tava errado fui eu. Se eu não tivesse deixado a pontinha de fio, ele não tinha ficado bravo. Então assim, ele tem que ter paciência. Mas peraí, se eu fizer meu serviço direito, ele não precisa ter paciência. Porque tá direito. Então foi uma coisa que eu aprendi. Pô, agora acabou, deixa limpo e tal. Então a gente vai melhorando essa dinâmica dia após dia, entendeu? Vai aprendendo como lidar com as situações dia após dia. Aceite críticas, mesmo elas sendo ruins, elas são sempre para melhoria. Eu sempre recebo críticas, às vezes positivas, às vezes negativas, mas eu sempre recebo críticas e tento acatar e para melhorar. Então tudo que essa pessoa me fala, eu não tenho o hábito de anotar, sou meio ruim nisso, mas eu coloco aqui e na próxima situação eu já antevejo, galera, vamos tentar evitar isso aqui para evitar se chamar atenção nessa situação. Então isso é melhoria, isso é dinâmica, você melhora a sua equipe desse jeito, ouvindo críticas, recebendo chamadas mesmo. Então, no começo é mais difícil, porque a gente não gosta de se chamar atenção, mas toda vez que a gente chama atenção, a gente melhora. E a MS Elétrica é isso, ela é formada por isso, por boa vontade e disposição de mudar e de transformar. Né? A gente não quer ser a melhor empresa de elétrica do mundo, mas a gente quer ser uma boa empresa de elétrica. Né? A gente procura ter sempre a satisfação do cliente à frente de tudo. Né? A gente não preza só o dinheiro, eu prezo principalmente que o cliente esteja feliz. Eu gravei um vídeo alguns dias atrás falando sobre o cliente satisfeito é seu melhor vendedor. Eu posso falar isso por mim. A minha empresa mudou de patamar por causa dos clientes que eu tenho. Então, os clientes que eu tenho passaram a divulgar o meu trabalho porque gostaram muito do meu trabalho. Né? Então isso é importante, você ter essa visão de, poxa, o cliente está satisfeito a ponto de falar para outra pessoa, cara, você tem que contratar essa pessoa. É igual, eu costumo dizer o seguinte, a nossa empresa, a gente tenta ser igual um restaurante bom. Né? Quando você vai num restaurante muito bom, você faz questão de falar para os seus amigos, cara, vai lá e come lá porque a comida lá é maravilhosa. As pessoas quando me contratam, a minha esperança e a minha expectativa é que o meu serviço seja tão bom a ponto da pessoa falar assim, cara, contrata o Cleelson, contrata a MS Elétrica, porque o serviço deles é maravilhoso. Esse é o meu trabalho, esse é o meu empenho e é dessa maneira que a gente cresce. Tá? Então, o que eu deixo para vocês como conselho, falei bastante já, mas o que eu deixo para vocês como conselho, se dedique, né? Nunca estagne, nunca pare, sempre há tempos e oportunidades de crescer. Né? A MS Elétrica, ela tem 10 anos como MS Elétrica, eu tenho 18 como eletricista. Então foi um processo, não aconteceu do dia para a noite. A gente foi melhorando dia após dia, crescendo dia após dia. Já fiz serviços ruins sim, já errei serviços sim, mas é isso. A questão é você errar e entender onde você errou para você melhorar e não cometer mais os erros. Então sim, eu já cometi muitos erros, já fiz serviços da faísca sim, mas é isso. Hoje eu posso rir disso porque eu já ultrapassei isso. Entendeu? Então você precisa sempre estar pronto a crescer e melhorar. Beleza? Agradeço vocês. 10 mil seguidores é muito, para mim é impensável. A gente começou com um projeto de chegar em 1000 seguidores, né? A gente chegou em 10 mil seguidores. Toda vez que a minha esposa fala, estamos chegando em tantos, eu tomo um susto, né? Dias atrás, já consumimos 100 mil contas. Para mim é assustador essas coisas, eu não estou habituado. Então, se você falar comigo na rua e eu tomar um susto, não, eu acho estranho, porque eu não acompanho assim de fato, de perto. Minha esposa que gerencia a parte de Instagram. Mas assim, eu adoro gravar vídeos, eu gosto muito quando recebo feedback de vocês. No Instagram a gente recebe feedback, cara, faz isso aqui que é melhor. E muitas coisas que às vezes o pessoal manda pra gente, eu já tentei aplicar, algumas eu consegui aplicar. Então eu sou muito grato a vocês por estar acompanhando nosso trabalho e pelo retorno que vocês dão pra gente. Pelo tipo, Cleelson, faz isso, melhora isso. Se o seu trabalho de alguma maneira me ajuda, me influencia, cara, eu adoro ajudar vocês. Então, eu peço que vocês continuem acompanhando nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho, diga pra gente, cara, eu gosto quando você faz isso, eu gosto que você fala aquilo, porque a gente quer sempre melhorar e levar pra vocês algo que seja agregador, né? A gente não quer fazer algo só por futilidade. Nosso trabalho eu acredito que não seja só um trabalho fútil, porque se fosse só fútil, eu só colocava só as fotos do meu trabalho, os vídeos do meu trabalho, mas eu faço questão de gravar vídeos, de falar pra vocês como que é o nosso trabalho, como que a gente desenvolve, principalmente pra ajudar vocês. Muitos profissionais, eu acho que
que a maioria aí que manda mensagem para mim sabe que eu respondo, isso sou eu que respondo mesmo. Eu respondo, eu falo, cara, faz isso, vai por ali, vai por aqui. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Tem gente que manda mensagem para mim no meu WhatsApp particular e eu respondo, porque eu gosto de ajudar. É porque eu fui ajudado lá atrás, eu tive gente que botou lá, não, vai lá, cara, eu acredito em você, né? Então eu gosto de ajudar, eu gosto de ver quem você está começando a empreender, eu gosto de ajudar. Eu quero ver você como empreendedor crescer. Então por isso que eu gravo vídeos. Tem gente que me pergunta, cara, mas você ganha o que com isso? Nada. Se vocês não sabem, plataforma do Instagram não monetiza. Eu não ganho grana com o Instagram. Tá? Eu não ganho grana com o Instagram, porque eu ganho divulgação de trabalho e os clientes me contratam. Mas financeiramente o Instagram não me retorna nada. Né? Então por que eu faço Instagram? Porque eu gosto de ajudar pessoas. Né? A minha maior satisfação é um cara falar assim, cara, eu não consigo resolver isso aqui, e eu falo com o cara 5 minutinhos e ele manda mensagem, cara, deu certo. Eu fico extremamente feliz de saber que eu pude ajudar alguém. Então, nosso objetivo da MS Elétrica é isso, é crescer como empresa e no Instagram ajudar pessoas a crescerem também. Né? Eu sou da área de elétrica, mas assim, algum conhecimento sobre a parte de negócio a gente tenta ter. Né? Isso é importante, você também precisa estudar sobre negócio. Leia mais, estude mais, não pense só que você precisa ser técnico. Você precisa entender do seu negócio, como é que funciona a dinâmica do seu negócio para você poder desenvolver ele. Beleza? Falei bastante, outra oportunidade eu conto um pouco mais da trajetória recente da MS Elétrica, mas basicamente é isso. Muito obrigado, galera. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.